Então, só um segundinho. Gravar. Tá. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Hudson Clay e eu vou falar para vocês hoje sobre a rede social ResearchGate, que é uma rede social basicamente para interação entre pesquisadores. Deixa eu só compartilhar a tela aqui para a gente começar. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Sim? Então tá, nós vamos lá. ResearchGate, redes sociais para pesquisadores. Como eu falei, o ResearchGate é uma rede social então voltada então para profissionais da área da ciência, né, pesquisadores, sendo uma das maiores redes sociais neste campo. Nós temos entre elas várias outras, como a Academia Edu, nós temos também o CID, temos também o ResearchID, mas atualmente o ResearchGate é a maior rede social para pesquisadores mesmo, de maneira mundial. Ela caracteriza-se então por uma plataforma gratuita, essa é uma das vantagens dela, né, que permite a membros interagirem e colaborarem com colegas de trabalho e campos de estudos mundialmente, oferecendo diversas ferramentas exclusivas. Como é que começou essa ideia da plataforma ResearchGate, né? Na verdade, meio que todas essas redes sociais para pesquisadores, elas tiveram meio que como um ponto de interseção ali para o start, para começar. E em relação ao ResearchGate, tudo começou quando Iraj Madish, no final de 2007, chegou a um impasse na sua pesquisa virológica. Então, ele é um médico, né, alemão de origem síria, e lá fazendo as suas pesquisas, ele teve um impasse, e acho que aqui todo mundo, né, como a gente está fazendo um curso aqui para acadêmicos, para pessoas que estão no dia a dia do laboratório, acho que uma hora ou outra no laboratório a gente sempre tem uma dúvida, né? Sempre a manusear alguma coisa, a começar um procedimento novo, a gente sempre tem uma dúvida. E em relação a Iraj Madish, o que ele pensou? Ele teve uma dúvida e na hora ele não conseguiu ninguém para aconselhar. Então, o que ele pensou? Ele poderia estar interagindo com outras pessoas que talvez tivessem a mesma dúvida ou que, como eu posso dizer, que teriam a possibilidade de sanar a dúvida dele de uma maneira mais fácil. E com essa ideia, ele teve, então, a ideia de fundar, então, de criar a plataforma, né, que pudesse, então, dar essa condição de pessoas, de pesquisadores de determinados lugares diferentes, com dúvidas ou não, né, ou conhecimento, que pudesse ali interagir para sanar essas dúvidas aí, do dia a dia. Dessa forma, então, ele juntou, então, com mais dois amigos, e hoje o ResearchGate, então, ele é uma plataforma que contém um texto dos cientistas de todo o mundo. Então, vamos lá. Vantagens e desvantagens do ResearchGate. Ele é uma plataforma, uma rede social gratuita, diferente, então, da Academia Edu, como eu falei, né, no início, que tem também essa possibilidade de interação entre pesquisadores. Ele não tem um plano, ou seja, você consegue acessar, então, de maneira gratuita, o que facilita muito. Quando a gente fala, então, de acadêmicos, então, o pessoal que está aí, que é acadêmico, vai concordar comigo, a gente, né, nem sempre tem dinheiro para estar pagando planos acessíveis aí de periódicos ou de plataformas, né? Então, é uma vantagem do ResearchGate. Outro, compartilhamento de trabalhos científicos, desculpem aqui o erro, né, tá científicos, mas compartilhamento de trabalhos científicos, ou seja, a gente consegue, então, ter acesso a resumos, a artigos de revistas renomadas, a livros, a capítulos de revistas, algumas coisas assim, de maneira mais acessível, né? Além disso, uma vantagem ali primordial também em relação, quando a gente fala de ligar pesquisadores, quando a gente fala do mundo da pesquisa, não só para quem está na academia no dia a dia, como professores e pesquisadores, mas sim em relação também a algumas empresas. Se a gente for colocar aqui no Brasil, a gente tem também a Embrapa, a gente tem o IBGE, a gente tem a EPAMIG, aqui, né, mais restrita aqui em Minas Gerais, ou seja, são oportunidades de trabalho para a gente atuar na pesquisa fora da academia. Então, em relação a isso, o ResearchGate, ele trouxe também essa visão. Quando ele foi criado, o pessoal trouxe essa diferenciação, né? Por que usar o ResearchGate? Justamente por um dos motivos vai ser, então, essa vertente aí de vagas de emprego. Então, além da gente ter, então, acesso gratuito a uma plataforma que interliga com pessoas mundialmente, né? Onde a gente vai obter conhecimento, essa relação de poder acessar trabalhos científicos, resumos, livros, de maneira gratuita, a gente ainda tem a oportunidade de estar acessando, teoricamente, o LinkedIn, que é outra plataforma, né,
mais voltada para emprego, mais para currículo, a gente vai ter então essa vertente dentro do ResearchGate. Então, é mais uma vantagem dela em relação a isso, onde a gente tem empresas, indústrias, laboratórios também de universidades que postam bolsas, oportunidades de emprego. E, além disso, a gente vai ter lá o ponto principal, que foi onde tudo começou, que são os fóruns, né, com pesquisadores renomados. Então, é mais uma vertente aí, mais uma vantagem do ResearchGate. Tá, vamos lá. Em relação à estatística, eu acho que eu vou abrir o perfil do ResearchGate, aí vai ficar mais fácil para a gente entender em relação a essa parte da estatística. Tá. Deixa eu só voltar aqui. Pessoal, eu preciso de um feedback de vocês. Eu estou falando muito rápido, embolado? ResearchGate. Tá. Deixa eu só falar uma coisa. Aqui, ó, ocultar. A do Google Meet, que está aparecendo embaixo. Clica no ocultar aqui, porque ela está em cima do texto lá no negócio. Desculpa. Não, não tem problema. Tá certinho, só colaborando aqui. Tá ótimo. Então, o ritmo tá tranquilo? Dá feedback, gente. Eu não. Só eu que estou assistindo? Calma um pouco aí, reduz um pouquinho. Tá, tudo bem, vamos lá. Adrenalina. Todo mundo aqui já conhecia a plataforma, né, do ResearchGate, como diz Guilherme? Cecília, Vitor? Eu não, é novidade para mim. CS? Eu conheci um pouquinho. Então que bom, então. É novidade para mim também. Que bom, Joyce. Então é mais uma oportunidade então para você estar conhecendo. Então, espero contribuir com vocês nisso. Então vamos lá. Essa aqui então vai ser então a timeline, né, do ResearchGate. E na verdade eu vou fazer o login aqui com vocês. Vamos começar aqui do início para o pessoal que nunca acessou. Ó, eu vou mandar no bate-papo aqui o link, tá, para o acesso à plataforma. Então, essa aqui vai ser a plataforma inicial, então, né? A tela inicial da plataforma. E aí a gente vai, então, depois de efetuar um cadastro, é um cadastro muito simples de fazer. Nós podemos, então, ir aqui em Connect. Depois de logado com o e-mail que eu criei. Senha. Vai ser uma possibilidade também de fazer com o Facebook, com o Google, né? Com a conta do Google, ou até do LinkedIn também. Ela tem essa questão de interplataformas. Então tá, aqui vai ser então a página inicial então da rede social, né? E assim, pessoal, da mesma forma que a gente tem, né, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, Twitter, a rede social aqui, quando a gente fala aqui em relação a ResearchGate, né, sempre lembrando do Guilherme aí, ela vai ter diversas opções. Como eu falei, então, se a ideia principal seria interagir com outros pesquisadores, então, da mesma forma que nós temos lá o bate-papo, né, o chat do Facebook, né, o direct do Instagram, nós temos também aqui uma parte onde nós temos, então, a possibilidade de conversar, de interagir com outros pesquisadores. Seria o bate-papo. Aqui seria também uma linha de comunicação. Desculpa, aqui seria a linha de comunicação, aqui seriam para avisos. Aqui vai ser para notificações. Aqui, como vocês podem ver, tem aí que a Thalita, né, professora da Unimontes, acabou me seguindo. Tem também as avaliações semanais aqui que a plataforma já faz. Aqui descendo aqui na tela, só para o pessoal dar uma ambientalizada aqui. Nós temos então aqui, quando eu falei lá em relação à possibilidade de criar essa interação a partir de fóruns, então nós temos aqui, nesse caso que a gente está vivendo da pandemia, nós temos então que a plataforma, ela disponibilizou então aqui um fórum onde a gente pode ter acesso a vários estudos e várias discussões em relação à Covid-19. Então, a gente vem aqui, nós temos, então, mais de 43 mil itens de pesquisa em relação à Covid-19, dentro de estudos, de capítulos, não vou colocar capítulos de livros que ainda não atualizou, mas resumos, comunicação de pesquisa, nós podemos acessar aqui. Temos também aqui essa questão de seguidores, né? A quantidade de pessoas que está seguindo aqui esse fórum em relação à Covid-19.
E temos também aqui as discussões, onde a gente vai ter perguntas e dúvidas específicas para poder responder ou interagir com o pessoal em relação ao tema que seria o Covid-19. Aqui tem algumas sugestões de acordo com o perfil que eu montei. Eu vou mostrar para vocês também. Esse aqui, como vocês estão vendo, a estrutura e diversidade genética do Anacardium omni, o arbusto tropical. Aqui nós temos uma postagem de uma das professoras da Unimontes, a Ioli Roberta. Então, basicamente, para vocês que ainda não tinham esse contato com a plataforma, é como se fosse uma rede social mesmo, né, com uma postagem normal do Facebook, de Instagram. A diferença é que, voltado para o meio científico, então, sempre vai ser imagens de pesquisas, né, de relatórios técnicos, em relação à divulgação também. Aqui nós temos outra publicação da Ioli. Aqui nós temos nosso conterrâneo, o Yuri. Esse aqui é um trabalho nosso, né, que foi apresentado no FEPEG do ano passado, que é a prospecção de constituintes químicos de extratos hidroalcoólicos de espinho de agulha, né, que é a da Zifno brasiliense. Um trabalho que a gente está realizando. Tá. Vamos lá, vamos dar uma entradinha aqui no meu perfil. Nós temos aqui, então, uma introdução, onde a gente pode fazer uma breve introdução de acordo com a linha de pesquisa que a gente trabalha, o interesse, né, os assuntos que a gente mais gosta de estar interagindo. Eu ainda não preenchi essa parte. As línguas, né, a gente pode acabar colocando ali em relação aos idiomas que a gente fala, né, que a gente acompanha, lê. Disciplinas, a gente pode colocar aqui em relação a essa parte aqui, ó, porque ele vai começar a filtrar também essa parte aqui de acordo com o seu perfil, para filtrar as notícias, as vagas de emprego, os artigos, os capítulos de livros que tem de acordo com essa temática aqui das disciplinas. Então, no meu caso, como eu trabalho com essa parte, desculpa, eu não falei no início, eu atualmente sou aluno de iniciação científica, né, com o professor Dr. Guilherme, no LabBio, Laboratório de Bioinformática e Bioprodutos, e eu trabalho nessa área de fitoquímica, né? A gente trabalha no núcleo de plantas medicinais, estudos em plantas medicinais, então eu já separei aqui dentro do meu perfil para que a plataforma possa filtrar, então, de acordo com essa temática aqui da bioquímica, da biotecnologia, da botânica e da fitoquímica, né? Que é o que a gente vem trabalhando aí no dia a dia. Temos também... E aqui, eu queria chegar nessa parte com vocês. Então, dentro do perfil, quando a gente entra lá, a gente vai ter, então, essas 4 possibilidades aqui, ó. Nós vamos ter, então, a visão geral das estatísticas. Nós temos, então, uma parte que vai ser o interesse total em pesquisa. Vamos ter também uma parte de citações. Como o meu perfil ele é um pouco recente e tem apenas 2 publicações, né, então a gente pode considerar que, se a gente for colocar numa vastidão, né, do mundo da pesquisa que existe aí, hoje o ResearchGate tem mais de 8 milhões de pesquisadores, então, assim, né, eu ainda estou engateando ainda, né, então essas 2 publicações ainda virão a dar frutos. Temos também aqui a parte de recomendações e temos também a parte aqui do ler, né, da leitura. E seguinte, voltando lá para o slide, então, de acordo com essa parte, então, das estatísticas, nós vamos ter, então, as divisões, então, em citações, né, a parte que eles colocaram como leitura, né, que é marcado como ler, recomendações e interesse total em pesquisa. Para a parte de citações, onde nós vimos lá no meu perfil, nós temos, então, que essas citações, elas vão ser basicamente, como eu vou colocar? No mundo da pesquisa hoje, a gente tem meio que um mundo baseado em métricas, né? Tudo em relação ao programa de pós-graduação, ao programa de revista, né? A questão das revistas científicas, né? De renome, essa questão de indexadores, é tudo com base em métricas. E se a gente for relacionar isso aí, geralmente eles colocam alguns parâmetros, que é em relação à qualidade do trabalho que é publicado, quantidade de vezes que o trabalho foi citado, né? Que o pesquisador foi citado. Tudo isso é levado lá numa matemática para dar um resultado, para classificar os pesquisadores dentro de uma, vamos colocar aí, de uma
uma classificação, né? E se a gente for levar, então, em relação às citações, nós temos, então, que, dentro do ResearchGate, nós temos, então, que as citações, elas vão ajudar, então, a descobrir quantas vezes seu trabalho foi citado, por quem foi citado, né, qual pesquisador que fez essa citação e onde elas foram citadas. Então, diferente de outras plataformas, o ResearchGate, ele vai, no meu caso aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque, infelizmente, eu ainda não tive nenhum trabalho citado, né? Como eu falei, só tive 2 publicados recentemente, foi a partir de novembro do ano passado, e eles ainda não foram citados. Então, eu não vou poder mostrar para vocês, infelizmente, essa parte aí de como funciona para a gente observar. Mas nós temos, então, essa possibilidade dentro da plataforma de quando o seu trabalho é citado, você pode ver quem foi que citou, qual autor que citou, de onde ele é, quais as informações dele, e também o trabalho onde ele foi citado. Então, você consegue ver em qual situação o seu trabalho se encaixou. Então, eu acho que isso é bem interessante, porque dá um feedback para a gente, né, em relação ao nosso trabalho. E até mesmo a plataforma, vocês vão perceber que o tempo todo ela tem essa questão de interligar com o outro pesquisador, seja quando a gente está citando ele ou quando a gente é citado também. E nós temos, então, casos mais comuns também em relação à não contagem, né, de citações, que podem ser quando as citações têm metadados incompletos, ou seja, ao iniciar lá um documento, né, um artigo, um arquivo lá na plataforma, se a gente não colocar data de publicação, qual periódico que foi, se a gente não inserir um resumo, que é uma parte interessante também. Então, a falta desses dados, ou seja, os dados incompletos, eles vão acabar acarretando nessa questão da plataforma conseguir contabilizar as citações. Então, é como se ela começasse a contabilizar, mas por falta de um dado, travasse lá, né, os algoritmos, então ela não consegue, então, contabilizar uma citação, o que é ruim para a gente, né, se a gente for pensar em relação a essa questão de citação no mundo acadêmico. Também outra possibilidade, que vai ser quando os PDFs de textos completos, né, são criados digitalizando uma cópia impressa, ou seja, a plataforma ela não consegue fazer uma leitura, então, né, de maneira lá com os algoritmos, quando a gente tem uma cópia impressa, né, publicada em uma revista realmente impressa, que não é PDF, e a gente acaba tirando uma foto ou colocando o anexo lá de uma maneira impressa. E, pessoal, uma coisa que eu não chamei a atenção ainda, mas em relação a essa parte de textos completos. O tempo todo a gente vai começar a ver aqui em relação a essa parte de textos completos ou só resumos. Por quê? Uma das principais implicações assim, para o desenvolvimento de todas as redes sociais que nós temos hoje no mundo acadêmico, para pesquisadores, é em relação aos indexadores, né, e as revistas científicas. Por quê? Ao elaborar um trabalho científico, e depois de realizar o trabalho científico em laboratório, né, depois de feita a escrita, quando a gente submete para uma revista, a gente assina um termo, né, de livre esclarecimento e um termo de autoria, de autorização, onde a gente passa a autoria do nosso artigo, do nosso trabalho, para a revista que vai publicar. Então, a gente fica à mercê ali da revista, então, em relação a essa questão da publicação. E quando a gente pega um artigo que foi publicado, né, por uma revista, onde a gente assinou esse termo, e a gente começa a divulgar o artigo nessas plataformas, nas redes sociais, as revistas entendem que a gente está infringindo a regra do que a gente assinou. Então, em 2012, se não me engano, houve uma briga judicial muito grande, uma questão assim, como diz o pessoal, uma briga de cachorro grande, porque as revistas mais renomadas, né, que ganham com essa relação em publicação de estudos, né, de maneira mais privada, né, elas entraram na justiça e a sede do ResearchGate é em Berlim e foi entrada lá. A ação deu início lá. Justamente por isso, porque uma vez que as revistas cobram para a publicação, elas publicam, então elas têm esse direito autoral em cima de toda a veiculação do trabalho. Então, se a gente começar a disponibilizar o artigo, né, o trabalho aqui de maneira gratuita para as pessoas, então, teoricamente, elas vão perder. Porque se eu posso ter um acesso a um trabalho, né, aqui de maneira gratuita, eu não vou pagar o Science Direct, o Web of Science, eu não vou pagar o WebSaver, né, para estar acessando o mesmo trabalho que eu tenho de maneira gratuita. Então, isso aí deu início a uma guerra judicial e tal. Então, assim, desde 2011 para 2012, os pesquisadores começaram a não publicar trabalhos completos dentro da plataforma do ResearchGate, mas sim de maneira resumida. Então, a plataforma ela também te dá essa questão da gente poder solicitar o texto completo, ao ler o resumo, se te interessou, se você vê que você precisa de alguma coisa
né, que seja o caso lá em relação à publicação que você leu, ela te dá essa possibilidade de você requerer diretamente com o autor da revista, não passa para, desculpa, com o autor do trabalho. E, assim, isso foi uma experiência que eu tive ao trabalhar com aquele trabalho que eu mostrei para vocês do estudo, né, fitoquímico da Zífilo brasiliense. Eu precisei, porque é uma planta que ainda é pouco estudada, ela tem propriedades anti-inflamatórias e mais algumas propriedades bem bacanas, né, na área medicinal, mas é uma planta pouco estudada, então tem poucos trabalhos com ela, né, na literatura. Então, para escrever, eu tive um pouco de dificuldade. Então, os poucos que eu achei estavam indexados em revistas pagas. E, como eu falei, eu não estava com essa condição de poder acessar assim, de maneira livre. Não tinha o cache, né, para acessar. E aí, graças ao ResearchGate, eu consegui entrar em contato com 2 pesquisadores que tinham 2 trabalhos publicados com a mesma planta que eu estava trabalhando, e que foi raríssimo também, acho que só tem 3 ou 4 trabalhos aí dentro da plataforma mesmo com essa planta, e eu consegui a resposta deles. Estava escrevendo um trabalho para um evento e consegui a resposta deles dentro de um curto espaço de tempo. Foi bem positiva essa relação aí. Então, assim, isso é outra vantagem também que o ResearchGate dá para a gente em relação a essa questão, né, de mobilidade, de interação com o mundo da pesquisa, com outros pesquisadores. De acordo com, né, com essas métricas, então, desculpa, eu fui prolongando e fui levando para o outro lado, mas de acordo, então, com essas métricas que a gente tem, então, no mundo científico, nós temos, então, essa base, então, que é a base de dados, então, da plataforma, ela vai fazer esse controle de citações, para a gente ter esse feedback sempre aí. Nós vamos ter também essa parte do ler. Essa parte do ler, não é que ela contabiliza, teoricamente, ali o que está colocado no nosso perfil, o que a gente fez de leitura. Muito pelo contrário, ela está te dando um feedback sempre em relação ao que você postou. Então, se eu postei um trabalho e ele foi lido uma vez, lá no ler, onde vai aparecer no meu perfil, vai aparecer, então, uma leitura a mais, mas não vai ser em relação ao que eu li, mas sim quem leu o meu trabalho, né? E voltando de novo em relação àquela questão das citações, a mesma coisa vai acontecer aqui. Ela vai poder te dar esse feedback também de quem leu o seu trabalho. Então, isso também é interessante, porque a gente consegue acompanhar, então, e ter uma noção de que área, que pesquisadores, né? De que região, que instituições, né? A gente pode colocar assim, que estão interessadas, então, na linha de pesquisa nossa ou no nosso trabalho. Então, para eu ler, para a parte da ler, nós temos, então, que para uma publicação, uma leitura, então, é contada sempre que alguém visualiza o resumo da publicação. Nós temos também que essa leitura ela pode ser contada também a partir do momento que a pessoa clica em uma figura vinculada à publicação. Então, da mesma forma como eu falei, em relação às redes sociais, né, o ResearchGate, ele te dá essa possibilidade, então, de postar não somente o arquivo completo lá, mas também essa questão de publicar as imagens, né, os relatórios de maneira separada também. Então, isso também contabiliza também essa questão da leitura, né, para a gente. Ou também quando a pessoa também exibe ou baixa o nosso texto completo, né, se houver essa questão do texto completo, como eu falei para vocês atrás. Então, para perguntas e projetos, nessa parte dos fóruns, uma leitura, sempre que eu posto alguma coisa, alguma dúvida, né, em relação lá na plataforma, uma leitura da minha pergunta é contada sempre que alguém visualiza a pergunta, né, ou a página do projeto. Além de postar essa questão também de artigos, né, de resumos, a plataforma ela te dá também essa questão de montar no seu perfil e atualizar sempre em relação aos projetos de pesquisa que você está envolvido ou está desenvolvendo, né? Então, essa questão também da pessoa visualizar ali o seu projeto, também te dá essa questão aí para a métrica também, né? Conta também positivamente também. Uma leitura também de um projeto, né? De uma atualização de projeto, ou uma resposta quando a gente posta uma pergunta, e se a gente tem uma resposta, né? Tem um feedback das pessoas, também é contabilizada quando alguém olha ou te dá essa resposta específica no projeto ou numa pergunta. E se a gente for ver também aqui, para mostrar o alcance total do seu trabalho, são contadas todas as leituras dos membros do ResearchGate e dos leitores desconectados. Ou seja, uma vez que a plataforma é para pesquisadores e ela está nesse incentivo, né, nessa linha de incentivar a pesquisa, o conhecimento científico, a divulgação do nosso trabalho, então ela também contabiliza essa parte também dos leitores desconectados. Então, a Joyce e o Vitor, que não tem a conta ainda, né, mas vão fazer após o minicurso que eles vão estar efetuando aí o login, eles não têm acesso ainda, mas se eles leram algum arquivo do ResearchGate, então isso também é contabilizado pelo autor, mesmo que eles não estão logados, então, no momento da leitura. Em relação a outra métrica, que vai ser as recomendações. Então, se a gente for pensar, a recomendação vai ser sempre que, vamos colocar, eu li um trabalho, vamos colocar, do professor Guilherme,
E li, gostei do trabalho, curti, né, teoricamente. Então, se a gente for equiparar, então, com o Facebook ou com o Instagram, então vai ser como se fosse uma curtida. Então, eu tenho essa questão de dar o feedback para o autor também. Então, eu li o trabalho, se eu gostei, eu, né, dei um joinha, eu curti, então eu recomendei esse trabalho, mas também ela vai ter essa vertente de não dar uma opção para a gente, como eu vou colocar, descurtir, né? A gente também não vai atrapalhar o trabalho do autor. A gente pode entrar em contato com ele, como eu falei, a plataforma tem essa questão do chat, então a gente pode fazer um feedback com ele, dar uma opinião de alguma coisa, tirar uma dúvida, mas a gente consegue mesmo só fazer essa recomendação para elevar a publicação e fazer a publicação também rodar na rede social. E na parte também da guia de estatísticas, nós temos também lá, né, a gente consegue ver quantas recomendações a nossa pesquisa tem e outras contribuições também que ela recebe, né, a cada semana na plataforma. Aí nós temos também a opção de ver em relação ao relatório semanal de estatística, né, em relação a todas essas métricas, dentre elas a recomendação, ou o que foi mais recomendado também no nosso perfil. Outra métrica que a gente tem, então, dentro do perfil da plataforma, vai ser o interesse em pesquisa. E aí, por interesse em pesquisa, aí sim ela começa a considerar você como pesquisador. Ela começa a considerar o seu perfil. Então, aí nós temos aí um sistema, então, para ponderar as diferentes formas de interação. Nós temos, então, uma leitura, então, ela vai ter uma ponderação de 0,05 décimos em relação a essa questão, né, como eu falei, do perfil, nosso perfil pessoal, das nossas ações. Uma leitura do texto completo vai ter uma ponderação de 0,15, uma recomendação tem uma ponderação de 0,25, uma citação tem uma ponderação de 0,5, e se a gente for perceber lá em cima, uma leitura tem uma ponderação de 0,05, nós temos então aqui o asterisco que vai indicar para a gente que uma leitura é quando alguém visualiza um resumo de publicação ou clica em uma figura, enquanto uma leitura de texto completo é contada quando alguém visualiza ou baixa o texto completo. Tá. Pessoal, como eu falei para vocês lá, eu tive então essa experiência, né, com a plataforma de poder estar acessando aí, né, diante dos meus estudos aí na hora de escrever o meu trabalho, e eu encontrei essa dificuldade de não encontrar bastante referência bibliográfica, né, material na bibliografia para escrever sobre a planta, que ainda é pouco citada. E aí, aqui está o exemplo de um dos trabalhos que eu consegui, foi dentro da plataforma, né, ela também está indexada no PubMed, como vocês podem ver aqui, ela está indexada também no PubMed, mas eu também não tinha conseguido acesso, porque estava de uma maneira com a revista lá paga e tal, e aí a maneira mais fácil que eu consegui foi essa de entrar em contato com o pesquisador. Na verdade, a pesquisadora, né, a autora principal seria a Simone Castellucci, lá da USP, mas eu entrei em contato com ela, mas ela não tem um perfil. Então, aqui, como não está aparecendo aqui uma foto ou um emblema aqui de perfil, é porque a pesquisadora ainda tem um trabalho dela na rede social, porque um coautor colocou, né, o resumo, até então, quando eu tinha lido, mas a autora mesmo principal não tinha a conta, né, não tinha logado aí na plataforma. Mas eu entrei em contato com ela, a plataforma deu essa possibilidade, eu entrei em contato, e quem respondeu foi o professor Fernando Batista, né, que é da Universidade também de São Paulo, trabalha no Departamento de Ciências Farmacêuticas, né, em Ribeirão Preto, e foi bem legal porque ele me deu esse feedback, ele me enviou o texto no privado, né, o texto completo, e também depois dessa minha interação com ele para conseguir o texto, ele disponibilizou o texto completo também na plataforma. Então foi um ganho também para o pessoal que está aí na plataforma, né? E a outra pesquisadora, como eu falei, foram dois, né? Foi a Simone, e respondeu foi o Fernando, e a outra foi uma pessoa do Irã, foi uma pesquisadora, ela é da Universidade de Sahid Bereshit, e ela também conversou comigo, foi um pouco difícil que eu precisei traduzir, né, no Google Tradutor, mas ela me deu foi super, assim, solícita, perguntou sobre o que eu tinha interesse e tal, porque falei que era em relação ao estudo dela, que eu não estava disponível, eu não conseguia ter acesso a ele com o texto completo e tal, se ela podia me enviar. Ela, diferente do Fernando, ela não disponibilizou o texto completo dentro da plataforma, como eu falei, mas ela me enviou no privado. Então, assim, essa questão dela também foi essa questão de se resguardar também em relação ao que eu falei lá atrás, dessa questão das revistas científicas, né? Como no caso da dela aqui, foi uma revista de biomedicina e fisioterapia internacional. É uma revista de renome também. E aí, então, ela, para se resguardar também, como é uma das autoras, ela me mandou o artigo completo, então, no privado, e aí, então,
essa questão que eu falei com vocês. A plataforma tem essa possibilidade de fazer com que a gente possa entrar em contato diretamente com os autores dos trabalhos, e até então, com essas duas oportunidades que eu tive a felicidade de ser respondido. Pessoal, eu queria abrir daí uma oportunidade para vocês perguntarem, ou não sei, talvez tenha alguma coisa, quem já tem a plataforma tem alguma dúvida, ou quem não tem ainda não entendeu alguma coisa que eu expliquei. Tem uma pergunta da Joyce aí no chat. Tá, obrigado, Vitor. Sim, Joyce, sim. Mas até então, na minha experiência com o Google Acadêmico, eu não conseguia entrar em contato com o pesquisador, com o autor, né, dos trabalhos. Mas, teoricamente, é porque o ResearchGate ele foi montado de maneira que ele juntou meio que assunções de várias plataformas de redes sociais para pesquisadores em uma união só, né? Fez essa união toda. Então, acho que ficou mais fácil para a gente. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Luana, tá aí caladinha, não falou nada? Luana tá sem microfone. Tá. Então, tá tudo certo? Cesse? Isso, tipo isso, Yuri. Esse aí no chat. Meio que um Twitter e o Google Acadêmico. Se a gente for pensar em relação às redes sociais, seria como se fosse a união do Instagram, do Facebook e do Twitter. Em relação às redes sociais acadêmicas, seria como se fosse a união do LinkedIn, do Academia e do Proceed, né? Proceed. Então, pessoal, a minha parte, assim, seria mais em relação a essa plataforma mesmo. Talvez a gente pode abordar as outras, né? Ou fazer mais um comparativo em relação à vantagem e desvantagem no próximo, mas seria mais isso mesmo, assim. O Vitor perguntou do aplicativo. Tá. Na verdade, né, Yuri vai poder falar melhor que eu. Teoricamente, existe esse aplicativo, mas só para iOS. Mas qual foi a sua experiência, Yuri, com o aplicativo? É meio que, como posso dizer, promete mais do que cumpre. Assim, tem a promessa de ser eficiente, porém acaba te deixando mais na mão do que mais fácil de você acessar pelo próprio computador, ou então pelo navegador do celular. Melhor acessar, então, pela plataforma mesmo, viu, Vitor? Eu uso os dois, Vitor. Eu concordo que ele não tem todas as ferramentas, né? O aplicativo não tem todas as ferramentas da plataforma. Mas eu gosto dele, porque às vezes ele te dá, por exemplo, seu status, né? Então ele te dá lá a pontuação da semana, o artigo seu mais lido da semana. Então ele me dá essas informações, e essas informações eu não preciso abrir a tela do computador para ver, eu vejo direto no aplicativo. Então, A visão geral seria interessante. né? Então, para essa parte quantitativa, tudo bem, mas para eu fazer esse contato com outros pesquisadores, né? Baixar artigos, ver o que eu quero ler, né? Dentro dos. E isso que o Hudson colocou é muito bom esse algoritmo dele, porque dentro dos artigos que eu estou lendo dentro da plataforma, ele me propõe artigos semelhantes para eu ler também. Então, ele é inteligente, né? Ele usa um algoritmo que rastreia sua literatura de consulta. Então ele fala assim, você não saiu esse artigo aqui, no tema daquele outro que você leu, gostaria de ler ele também? Então ele propõe artigo, eu acho isso muito bacana. Sim, é verdade, Gui. Você vai falar do Orcid agora? Não, Gui. Como a gente tinha colocado aí mais ou menos 1 hora de curso, eu me atentei mais só ao ResearchGate mesmo. Mas mostra o do Orcid, tá? Oi? Pessoal, são 2 horas de curso. Você entendeu errado, então. Eu falei quando você quer pensar. Vocês ficaram com 2 horas. Então agora você dá uma enrolada aqui, pelo menos de meia hora lá no Orcid. Faz favor. Tudo bem, mas vamos lá, para vocês, que eu também já meio que conheci ele, então tá tranquilo. Tá. Em relação, então, já linkando, então, pro Proceed, né? O Orcid, vamos lá.
Vamos lá. Já linkando aqui, então, com o Orcid, uma dificuldade que a gente tem em relação a essa questão de divulgação de arquivos científicos, né, de encontrar um pesquisador na rede científica, tanto na rede científica, né, quando a gente fala aí em relação ao ResearchGate, quanto ao, vamos colocar a plataforma Lattes também, em relação à duplicidade de nomes, né? Então, o ORCID, ele foi montado com o intuito principal de, como se fosse um CPF para a gente, só que seria um CPF para o pesquisador. Então, ele vai ser o nosso número de identificação. Se a gente for pensar em relação a essa questão do mundo científico, nós temos então que um DOI, né? Geralmente quando a gente vai ler um artigo científico, alguma resenha, né, publicada em revista, nós temos então um DOI, que é o número geralmente lá em cima de identificação, que é a identificação de documento, né, online. E o ORCID foi criado só como fosse um DOI para o pesquisador, para a pessoa física do pesquisador. Então, se nós temos então, vamos colocar aí o Guilherme, se nós temos aí 3 Guilhermes Araújo Lacerda, né? Um daqui da Universidade Estadual de Montes Claros, um da Universidade Federal de Viçosa e o outro lá do Maranhão, né? Ambos os Guilherme Araújo Lacerda. Então, na hora de relacionar o trabalho de Guilherme dentro das plataformas, principalmente aí também, né, do ResearchGate, nós temos então essa dificuldade em relação a identificar se realmente é o Guilherme que a gente está procurando. Porque quando a gente vai fazer essa adição, nós temos lá apenas a parte de colocar o nome, né? Então, pode ser que ao adicionar, se o perfil, vamos colocar, eu tiver sem foto, alguma coisa nesse sentido, pode ser que eu coloque como coautor, como autor do meu trabalho, uma pessoa que não é, né, não foi quem colaborou comigo. Então, o ORCID foi pensado basicamente para isso. E é uma plataforma onde, na verdade, a ideia que o pessoal tem, e que, assim, é muito legal da parte do pessoal que gerencia lá o ORCID, é que ele foi montado com a ideia de poder ser esse link, então, como eu falei, um número de CPF, para poder linkar todas as plataformas, desde o Lattes até a Academia Edu, ao ResearchGate, e, na verdade, ele tem sido usado também por vários pesquisadores, porque o que acontece? Hoje as universidades, elas estão com essa questão e com essa militância de querer desenvolver os repositórios próprios delas. Então, é como se a Unimontes, ela quisesse, a partir de um determinado momento, começar a exigir que os professores da Unimontes, os pesquisadores da Unimontes, começassem a publicar e a depositar os seus trabalhos em repositórios próprios da Unimontes. A universidade tem acesso, em contraversão, né, em publicar com revistas que têm um custo muito alto, né, tanto para a universidade ou com os pesquisadores, né, que aí facilita também essa questão do acesso. Então, o ORCID está sendo utilizado já desde 2014 por várias universidades aqui no Brasil. Então, assim, em relação à Universidade Estadual de São Paulo, né, a USP, nós temos, então, que lá é obrigatório para todos os professores e pesquisadores terem o ORCID. A Federal de Minas Gerais também tem, Federal de Juiz de Fora também, Federal de Viçosa também, acho que a Luana está lá agora, não sei se a Lu está lá no Viçosa, também está tendo essa obrigatoriedade, porque eles estão começando a exigir essa maneira também do pesquisador se identificar, né, ter uma identificação única dentro do mundo científico, justamente dessa questão de referência de trabalho e tal. Ela é bem simples para fazer o cadastro nela. O meu já está feito, mas eu vou fazer aqui o login para a gente, para vocês darem uma olhada aqui em relação a como é que funciona a timeline dela e tal. Aí ela pode ser criada aqui com um perfil pessoal do pesquisador ou como institucional. No meu caso aqui eu vou entrar com o meu pessoal. E você consegue dar um feedback para a gente em relação a essa questão do ORCID com a Unimonte? Se tem alguma coisa, se ainda não chegou por aqui? Opa, olha, eu esqueci da minha senha. Eita. E-mail. Provedor do e-mail. Aqui, ó. Valeu, Vitor. Ei, meu Deus. Esqueci minha senha. Agora foi. Pessoal, vocês já conheciam já o
o CID, a Joyce, Vitor, Cécio. Também não conhecia, não. Tô conhecendo agora. Que bom, então. Acho que o pessoal eu já conhecia, então, porque vamos considerar que a coincidência do pessoal foi a resposta de sim. Vamos lá. Então, aqui vai ser a timeline, então, né? A página inicial aqui da plataforma, do OCID. E aí o símbolo deles aqui, né? OCID mesmo, a sigla, ORCID. Conectando pesquisas e pesquisadores. A gente faz a identificação, então, formal, né? Meu nome é Hudson Cleide Oliveira Barbosa. Vou usar a plataforma aqui com o idioma português, né? Porque o meu inglês ainda não está no nível excelente. Então tá, para pesquisadores. Nós temos aqui então, ó, a parte de identificação com o meu nome. E logo embaixo, logo que você faz coloca lá seus dados, né? Que são seus dados básicos. Vai ser nome, CPF e que não vai ser, claro, que o CPF não vai ser exibido, as outras pessoas não vão ter acesso ao seu CPF, mas ele é utilizado para fazer o cadastro da plataforma justamente para isso, para ter essa questão de singularidade, né? Para a gente poder ter essa questão de privado aí em relação ao número de identificação. Então, ao terminar o cadastro, ao inserir os dados com telefone, e-mail, nome completo e o CPF, a gente vai ter, então, gerado aí o nosso número de identificação do ORCID. No meu caso, vai ser esse aqui, ó. E aí, outra coisa também que está acontecendo muito, está contribuindo para o ORCID crescer, é a questão dos periódicos, né, das revistas, estarem exigindo essa questão aí do número ORCID quando a gente submete o trabalho para publicação, para avaliação, né, para ser publicado. Então, eles estão exigindo já tenho visto em várias revistas essa questão de exigir o número de identificação ORCID de todos, e assim, não só do autor, mas de todos os coautores também, né, esse número de identificação, para a gente poder ter essa certeza e essa singularidade em relação à identificação dos pesquisadores, de autoria dos pesquisadores em relação aos trabalhos. Ela vai te dar, então, essa possibilidade também de montar um perfil, né, como qualquer outra rede social, como qualquer plataforma. Nós temos, então, que essa questão de emprego. Eu não coloquei nenhum ainda porque, atualmente, sou apenas bolsista, né, iniciação científica no laboratório, então não vai contar aqui para o meu perfil, as minhas áreas de atuação, né, normais. Aqui essa parte de educação e qualificação. Como eu falei, eu faço ciências biológicas, né, na Unimontes, então ele te dá aqui essa possibilidade de colocar a vinculação à universidade, ao departamento que o seu curso, né, ou pesquisador, a sua pesquisa está vinculada. No meu caso, é o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, daqui do campus de Montes Claros. Só um segundo. Deixa eu mudar aqui. Inglês e agora português de novo, só para atualizar a parte. Aí aqui nessa parte aqui a gente pode ter também a questão de adicionar outras pessoas, né, que são da mesma organização que a gente, ou do grupo de trabalho, de pesquisa. Ele te dá também essa vertente aqui, o espaço de colocar, de relacionar aqui, né, divulgar essa parte de financiamento também, quando a gente tem um financiamento da pesquisa, né. E aqui a gente tem a parte para a gente anexar aqui os nossos trabalhos. E aí, lembrando que essa relação também do OCID vai ser meio que a mesma coisa com o programa do ResearchGate. Né? Os periódicos, eles têm essa questão de exigir, uma vez que foi publicado, né, com o parecer deles lá na revista deles, né, eles querem ter essa autoria aí, né, essa questão aí singular para divulgação do trabalho. Então, pode ser que esse seja um impasse também, que na verdade está tendo também com o CID, que é essa questão da veiculação dos trabalhos aqui, mas da mesma forma que é feito no ResearchGate, nós temos aqui também a possibilidade de colocar apenas um resumo ou alguma coisa nesse sentido, assim, de título, um arquivo com título, para que as pessoas possam entrar em contato também com a gente. Deixa eu ver. Essa parte ali para organizações, a gente vai dar uma puxadinha. E dentro dessa parte de montagem do perfil, nós temos também a possibilidade de colocar aqui
como a gente é melhor conhecido, né, nossa cidade, para quem preferir, claro, a questão do país, palavra-chave, então a gente pode colocar aqui em relação ao conteúdo que a gente tem trabalhado no dia a dia, né, a área de pesquisa da gente, a nossa linha de interesse, websites, né, quando a gente tem aí um blog, alguma coisa nesse sentido. Se a gente tiver outros números de identificação, né, científicos, a gente pode colocar aqui também, e os e-mails para contato. Agora, deixa eu fazer uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui de fora do... Vamos fazer uma olhada aqui de fora da... Ele vai te dar também, como eu falei, essa questão da comunicação. Então, a gente vai sempre ter uma caixa de entrada para mensagens. No meu caso aqui, ainda não está constando nenhuma. Há pouco tempo eu criei ele também. Vamos tentar ver aqui a visão da plataforma sem o login. O Seed. Vamos lá. A gente pode vir aqui, ó, e procurar. Vamos lá. Procurar o. Ups. Deixa eu ver se a minha internet está. Eu não tenho certeza, mas eu acho que você tem que estar logado para pesquisar. Aí, qualquer coisa, você fica logado e pesquisa meu nome. Tá. Pode ser. Ou então você pega o próprio link do perfil da pessoa. Pode ser também essa questão de ter, mas é porque é mais fácil a gente ter o nome, né? E identificar dentro da plataforma do que a gente gravar o número de identificação. Ele Verdade. é bem grandinho. Vou tentar sem um acento para ver. Eu acho que era isso mesmo. Vamos lá. Sobre o que eu falei, essa questão de duplicidade, ó. Nós temos então, quando a gente pesquisa aqui, ó, Guilherme Araújo Lacerda, a gente tem uma busca aqui exigindo 178, não, 17.891 resultados, então, para Guilherme Araújo Lacerda. Por quê? Porque a base de dados daqui da plataforma, ela vai buscar desde o nome que a gente coloca lá, né, para o perfil, quanto também para aquela parte do como a gente é conhecido, né? Ele tem lá aquela parte, pode ser uma abreviação, né, um nome científico, então ela teve aqui essa busca para todos esses Guilhermes, e aí, só que a gente vai ter sempre essa questão de poder identificar a partir do identificador aqui do número de identificação, ou CID. Nós temos então que o primeiro para a gente aqui foi o Guilherme Araújo Lacerda, né? Afiliação Universidade Estadual de Montes Claros, Universidade Federal de Lavras. E aí a gente entra aqui para a gente ter certeza que é ele mesmo. E aí a gente dá uma olhada no perfil dele. Vamos lá. Professor doutor, Departamento de Biologia Geral, Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Aí no perfil aqui do Guilherme, já aproveitando para dar uma bisbilhotada aqui. Da melhor maneira possível, é claro. A gente tem também a passagem dele aqui, né, profissional, pela Universidade Federal de Lavras. Temos aqui a parte acadêmica dele, né, doutorado em agronomia, fisiologia vegetal, departamento de biologia. Aí tem lá, como eu falei com vocês, essa parte de anexar os trabalhos, né, e que o professor Guilherme tem feito isso. Nós temos então aqui 3 trabalhos. E é isso. Aqui em relação ao CID, essa parte está bem tranquila e diferente das outras redes, né, das outras plataformas, ela não te dá essa possibilidade de colocar foto. A base dela, o princípio aqui dela mesmo é essa questão do número de identificação aqui, ó.
que ele é único. No Mendeley também existe uma plataforma parecida. No Mendeley você já consegue colocar foto. O problema que eu sempre vejo é que uma plataforma dessas não conversa com a outra. Sim. É uma bioinformática, né? Que quem fez bioinformática comigo sabe que uma base de dados ela conversa com a outra para elas ficarem se auto-validando. O meu sonho Sim. é que essas científicas fizessem a mesma coisa, porque, por exemplo, eu já adicionei o artigo aqui na Orcídeo, então eu vou ter, se eu quiser lá na Mendeley, eu tenho que adicionar o mesmo artigo, e se eu quiser lá na ResearcherGate, eu vou ter que adicionar o mesmo artigo, quer dizer, eu vou ter o trabalho 3 vezes de divulgar o artigo, entendeu? Se a gente puder uma base conversando com a outra, eu faria um link só e todas as 3 poderiam disponibilizar. Uhum. Assim, Verdade, seria Gui. bem interessante. Como eu falei, Inclusive, vou falar. Não, pode ir. Não, é interessante, inclusive até pro Lattes também, que ele Sim, tem sim. recurso para poder colocar o Workside ID, colocar o dado lá, porém não tem a comunicação. Aí você tem que ficar Sim, não consegue adicionando. fazer esse feedback, né? Mas talvez, Gui, essa onda vem crescendo aí por dentro dessas organizações, justamente a partir do momento lá, né, do start que as universidades, né, mais renomadas têm exigido que os pesquisadores, os professores... Ah, não, desculpa. Lá nos Estados Unidos, os alunos também, de todas as universidades, são obrigados a ter também o número de identificação do ORCID. Então, as universidades, então, elas estão meio que começando a pressionar para que isso seja feito, então, né? Porque percebe-se, como o professor Guilherme falou, essa dificuldade de um pesquisador ter que acessar 3, 4, 5 plataformas diferentes para publicar, para colocar lá o mesmo artigo, o mesmo trabalho, né? Então, assim, no dia a dia é muito, né? Assim, é muita coisa para a gente poder, é muito tempo que a gente gasta para sentar e poder colocar o mesmo trabalho em várias plataformas diferentes, né? Então, eu acho que isso tem sendo mudado aí, Gui. Acho que essa onda ainda vai chegar aqui pra gente. Aqui, Aí, eu Gabi. prefiro... Tanto é que eu fiquei desanimado, eu pus só 3 trabalhos e cansei. O seu tem 3, o meu não tem nenhum lá. Eu preciso voltar e atualizar. Vamos lá. Alguma pergunta? César? César tá calado aí. Acho que ela não tá. Vai lá, Yuri. Tem alguma consideração a fazer? Alguma pergunta? Vitor? Então, tudo bem. Joyce, você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá de boa, tranquilo. Não, tá. Tudo bem. Então, pessoal, eu acho que, já que ninguém tem nenhuma consideração a fazer, não tem nenhuma dúvida, acho que esperei que vocês aí que não tinham ainda acesso às 2 plataformas, né, façam o cadastro de vocês, né, e no que eu puder ajudar, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou podem estar contatando a mim ou o professor Guilherme também. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, então. Peço desculpas de novo pela demora em chegar na reunião, mas é que a conexão aqui estava meio difícil, depois o quarto onde estava não estava pegando direito, então desculpa, viu? Mil desculpas mesmo. Gui, então você vai fazer alguma consideração? Então eu acho que a gente vai ficando por aqui, então. Agradeço a participação de todos vocês e no mais, é isso aí mesmo. A gente se encontra por aí. Próximo mini curso. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Hudson. Falou, mano. Valeu.